Amigos, meu nome é Vinícius Talon e aprenda direito fora do Brasil. Calma, eu não quero dizer que você deve ler apenas autores estrangeiros, mas sim que você deve ler também autores de outros países. É necessário procurar novas ideias, novos autores. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o nosso direito é ruim, não estou dizendo que não temos professores de qualidade, não estou dizendo que os nossos livros de direito penal e processo penal não prestam, nada disso. Pelo contrário, eu estou dizendo que temos excelentes autores no Brasil, temos vários professores de extrema qualidade, excelentes livros, e eu já recomendei vários livros aqui no meu canal do YouTube, mas mesmo assim temos que buscar novas ideias, novos pontos de vista, e isso pode ser obtido por meio da análise de autores estrangeiros, olhando o direito comparado, olhando notícias de outros países e olhando livros de outros países, de autores estrangeiros de vários países. Você pode olhar da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, do México. Há vários países que produzem excelentes doutrinadores nas ciências criminais. E é sobre essa dica que eu quero falar aqui neste vídeo. Na verdade, você já deve ter percebido que eu tenho gravado alguns vídeos de uma forma um pouco diferente. Antes eu apenas dava o conhecimento, dava a informação, e agora eu tenho gravado alguns vídeos dessa forma também, mas outros vídeos em que eu falo sobre como conseguir a informação, como estudar melhor, quais autores você deve ler, enfim, eu tento demonstrar a vocês não apenas o que a informação diz, mas também como obter aquela informação. É aquela velha história, não apenas dar o peixe, mas também ensinar a pescar o peixe. E é por isso que eu tenho falado tanto sobre como melhorar, como estudar melhor, para contribuir para a formação de vocês do ponto de vista intelectual e também profissional, ou seja, voltado para a prática e para a teoria. E essa dica de ler autores estrangeiros, ver problemas de outros países, é uma dica que eu já seguia há algum tempo. Quando eu fiz o meu TCC na graduação, eu já citei algumas decisões de outros países, como por exemplo do Tribunal Constitucional Alemão, do Tribunal da Inglaterra, a legislação dos Estados Unidos sobre o direito penal do inimigo, enfim. E eu sempre soube que era bom olhar autores estrangeiros, mas eu não sabia que era tão imprescindível assim. E foi quando eu conheci um livro neste ano de 2018, que é o melhor livro que eu li não jurídico neste ano. Eu já até falei várias vezes para vocês sobre esse livro, que é o livro Onde Nascem os Gênios, do Eric Weiner. Esse livro, que é bem interessante, está aqui para vocês. Ele tem várias dicas para melhorar a criatividade, a reflexão, a inteligência, para até se motivar a trabalhar mais. Ele fala de várias coisas, desde a influência de você andar para ter mais criatividade, ficar andando como os atenienses faziam, até se beber álcool tem alguma relevância para a inteligência ou não, se melhora ou piora, qual é a dose certa, várias coisas nesse sentido. As dificuldades, como as dificuldades podem te ajudar a se desenvolver, enfim, tem várias dicas e vale a pena você ler, ainda que não acredite em algumas coisas, discorde, enfim, mas leia sem nenhum preconceito inicial quando estiver olhando esse livro, aceite as ideias e depois você faz uma análise do que vale a pena empregar e não vale a pena empregar. E essa dica que eu estou falando para vocês está nas páginas 66 e 67. É uma dica muito interessante. O autor passou por várias cidades, ele viajou várias cidades em que houve um desenvolvimento da genialidade durante determinado período. E uma das cidades que todos conhecemos que teve grandes gênios na humanidade foi Atenas. Então ele foi até Atenas, de hoje, Atenas atual, obviamente, para saber quais eram as influências daquele momento histórico em que Atenas produziu tantos filósofos e tantos outros autores de outras áreas. E é muito interessante observar essa parte. Ele fala
basicamente o seguinte, comparando até a diferença entre Atenas e Esparta. Atenas muito mais intelectual e Esparta muito menos intelectual e muito mais voltada para a guerra. Ele diz: Atenas era, ao mesmo tempo, grega e estrangeira, da mesma maneira que Nova York é uma cidade norte-americana e não é. Os espartanos, em comparação, isolavam-se do mundo lá fora, e nada mata a criatividade mais rápido que um muro. Aí ele continua na outra página, na página 67. Cada salto à frente é precedido por uma exposição a ideias estrangeiras. Os atenienses eram tolerantes não só com estrangeiros estranhos, como também com excêntricos criados ali mesmo, e havia muitos deles. Então, esse livro, fica aqui a indicação para vocês, o livro não é tão caro, vale a pena, pelas ideias ele acaba se pagando. O livro fala basicamente que Atenas teve um período de grande criatividade, de grandes gênios, porque aceitou ideias de outras cidades, de outros países. Enfim, Atenas naquele momento estava aberta aos estrangeiros, não havia um preconceito. E isso não apenas do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista das ideias. E é isso que eu quero sugerir a vocês. Hoje no Brasil nós tratamos de muitas coisas quanto ao direito penal, quanto ao processo penal, quanto à execução penal. Só que muitas coisas se repetem. Você pode pegar qualquer livro de processo penal e vai perceber, ou qualquer revista de artigos, e vai perceber várias páginas, inúmeras páginas dedicadas a falar sobre o problema da prisão cautelar, o problema da condução coercitiva, que agora, felizmente, foi resolvido, o problema da execução provisória da pena, o problema da justa causa, enfim, vai encontrar várias páginas sobre esses mesmos assuntos. Isso vai se repetir. E não significa que os nossos autores não têm criatividade. Na verdade, os nossos autores, os autores brasileiros, tratam dos problemas brasileiros. E o nosso problema os nossos problemas, na verdade, que são vários, acabam se repetindo. Na execução penal é a falta de vagas, é a falta de trabalho, é o problema quanto aos prazos da progressão, é o problema da falta de estrutura para a ressocialização. Então é óbvio que isso será repetido em vários livros, em vários artigos. E se você quiser ver alguma coisa diferente, você vai ter que sair daqui. Eu não estou dizendo sair fisicamente, estou dizendo a sua mente sair e você olhar conteúdos de autores de outros países. Se você olhar, por exemplo, a execução penal, olha, no Brasil a gente repete, como eu disse, esses pontos. Em outros países, você vê discussão, por exemplo, sobre a liberação de celular para preso. É algo que aqui no Brasil não há nenhuma ideia, nenhum assunto, nenhum debate sobre esse tema. Alguns podem dizer que não vale a pena, outros podem dizer que é um grande absurdo, mas a questão tem que ter um debate, sempre tem que ter um debate sobre tudo. E aqui no Brasil nós debatemos sobre os problemas que temos e não sobre aqueles que ainda não percebemos. E você só vai perceber alguns problemas quando você olhar autores estrangeiros. A legislação norte-americana, por exemplo. Se você olha a doutrina norte-americana, você perceberá que há vários pontos sobre a seleção dos jurados. Eles levam a seleção dos jurados a um extremo de fazer pontuação, de definir quem tem uma inclinação para reconhecer a culpa, para reconhecer a inocência, quem pode conduzir os jurados, várias coisas que aqui não há tanto debate porque estamos discutindo, por exemplo, se após a decisão dos jurados pode executar provisoriamente a pena. Essa é a questão. Então, precisamos abrir a nossa mente para as ideias estrangeiras, para pelo menos saber que isso está sendo debatido lá. Recentemente eu fiz uma pesquisa, fiz tanto no Facebook como também no Instagram. Eu perguntei quem eram os 6 autores, os 6 maiores penalistas do mundo vivos. Óbvio que se botasse também os já falecidos, teria vários nomes não tão atuais assim.
E eu fiquei surpreso quando muitas pessoas responderam apenas autores brasileiros e apenas autores voltados a concurso público. Eu não tenho nada contra quem escreve para concurso, quem faz concurso, eu já fiz, já fui concursado, não tem nada de errado nisso. O problema é achar que a evolução intelectual é apenas feita por meio de poucos autores que escrevem para concurso, para passar em prova. Desconsiderar, por exemplo, autores como Munhoz Conde, como Ferraioli, que alguns dizem que não é exatamente um penalista, mas sim um jusfilósofo, ou desconsiderar autores da envergadura de Jacobs, que na verdade é problemático quanto ao direito penal do inimigo, mas ele tem uma estrutura intelectual que vai muito além disso. Ele tem uma obra muito maior do que isso. Ou desconsiderar Zaffaroni, desconsiderar Roxin e tantos outros que escrevem sobre direito penal pelo mundo e que são de extrema qualidade, que temos que reconhecer o que eles produziram e não apenas repetiram. Eu não estou dizendo que devemos ter um complexo de vira-lata, como se no Brasil não tivesse nada. Talvez o Brasil tenha, de fato, talvez dois dos maiores penalistas do mundo. Eu colocaria o Juarez Tavares, com certeza, e o Luiz Greco, talvez, autores que eu respeito muito. Mas você não pode colocar que os 6 maiores penalistas do mundo são brasileiros. Aí é conhecer pouco, é ter um horizonte muito pequeno para enxergar. Por isso que você tem que ir atrás da literatura estrangeira. Acho que o nosso maior problema aqui é não perceber o que está sendo discutido lá fora. E você vai perceber isso quando começar a acessar autores que escrevem apenas em inglês, que não foi traduzido para o português, autores que escrevem apenas em espanhol. E eu vou até passar algumas dicas aqui para você fazer isso. Mas, por exemplo, eu assino o Questia, que é um site, você paga uma mensalidade anual, uma mensalidade todos os meses e tem acesso a milhares, dezenas de milhares de livros, todos em inglês, basicamente, revistas também, artigos, e só para vocês perceberem alguns dos problemas que estão sendo discutidos nos livros que estão no Questia, que eu vou recomendar daqui a pouco. Tem uma parte, por exemplo, sobre o comportamento criminal, eu estou traduzindo o nome do livro aqui, de Elaine Cassel e Douglas Bernstein. Temos também Punição, Participação Democrática e o Júri, de Albert Dizur. Temos sobre o sistema de justiça americano, justiça criminal americano, como ele funciona, quais são os problemas, e são problemas que se repetem aqui. É um livro do Gerard Falcó que fala exatamente sobre coisas que também acontecem no Brasil. E olhando as soluções que ele se propõe a dar nesse livro, que é de 2010, dá para perceber que muitas coisas poderiam ser aplicadas no Brasil. Eu pretendo trazer mais conteúdo assim aqui no meu canal do YouTube. Mark Cohen falando, por exemplo, sobre os custos do crime e da justiça, essa relação, em um livro de 2005. E vários outros, Compreendendo a Vítima e a Justiça Restaurativa, livro do James Dignan. São vários autores que, quando você começa a ler, você percebe que muitas coisas se repetem, mas eles até chegam a problemas que nós ainda não percebemos, que vamos aceitando de forma pacífica, deixando tudo acontecer como se fosse a coisa mais normal do mundo. E por isso você tem que ler autores estrangeiros. A minha dica é a seguinte: se você primeiro que você tem que começar a estudar, caso não saiba ainda, você tem que estudar espanhol e inglês. Se você quer ir para o avançado, tem que saber pelo menos o básico do alemão. A questão é que muitos autores que escrevem apenas em alemão são traduzidos quase sempre para o espanhol. Então você vai encontrar boas traduções em espanhol de autores da Alemanha. E além disso, você tem que saber a fonte ideal. Há muitos conteúdos por aí, assim como no Brasil tem vários sites jurídicos, lá fora também tem. No Peru tem o legis.pe, na Colômbia tem o Âmbito Jurídico e vários outros sites. De graça, você pode estudar, eu deixo aqui a recomendação para você estudar por 2 sites. São 2 sites que têm artigos em espanhol e em inglês, principalmente em espanhol. No caso do Dialnet. O Dialnet se escreve de forma bem
como se fala, D-I-A-L-N-E-T. É só colocar isso no Google e vai aparecer o site, você coloca ali na busca o tema que você quiser, preferencialmente escreva em espanhol, porque assim vão aparecer as revistas de outros países. Tem Argentina, Espanha, Chile, Peru, Colômbia, enfim, vale a pena dar uma olhada nesse site que tem muitos artigos, não só de direito penal, mas também de filosofia, sociologia, antropologia, política, economia, psicologia, enfim. E o outro site que eu recomendo é o Cielo, S-C-I-E-L-O. Coloque isso no Google, vai aparecer uma máquina de cartão, provavelmente, mas procure um pouco melhor e você vai encontrar o Cielo, que é, na verdade, uma base de artigos. Tem em espanhol, em inglês, tem até em português. E também recomendo que você faça 2 assinaturas. Eu não ganho nada com a recomendação dessas assinaturas, mas as recomendações são Scribd, se escreve basicamente S-C-R-I-B-D. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas olhando esse site, você faz uma assinatura, paga ali 20 e poucos reais por mês e tem acesso a vários livros, audiolivros, artigos, textos, resumos, resenhas, várias coisas, milhares, na verdade até milhões de livros em espanhol e inglês. É excelente para estudar, principalmente inglês e espanhol. Então, livros de direito penal, de processo penal, segundo autores da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, você vai encontrar muito conteúdo lá. E o outro é esse que eu acabei de falar, o Questia. O Questia, até agora, eu só tenho visto conteúdo em inglês. Até tem alguma coisa rara em espanhol. Mas são vários livros, dezenas de milhares de livros, tratando da questão da droga, do aborto, questão prisional, júri, jurisprudência, os direitos de Miranda, por exemplo, aquele famoso precedente, e vários outros assuntos. Então vale a pena você ir atrás dessas fontes, essas 4 fontes que eu citei, de Allnet e Cielo são de graça, e Scribd e Questia são pagos, mas eles se pagam, é o preço de um livro. Se você assinar os 2, é o mesmo preço de um livro que você vai pagar por mês e vai ter acesso a dezenas de milhares de livros. Se somar o que o Scribd tem, chega a milhões de livros. Então sigam essa recomendação e comecem a estudar o direito lá fora. Não esquecendo do direito aqui dentro, mas tentando aplicar as ideias de outros países aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo com essa indicação. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. Além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.